pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre tecido nervoso. E eu coloquei para vocês aqui os principais componentes, né, do nosso tecido nervoso. O tecido nervoso ele vai formar o sistema nervoso, né? Então vai formar o nosso encéfalo e a nossa medula espinhal. E aqui eu coloquei para vocês os nervos, né, que também vão ser formados pelo tecido nervoso. O encéfalo e a medula espinhal, eles vão formar o sistema nervoso central, tudo bem? Então, de maior controle, né, de atividade, de receber e enviar impulsos nervosos, né? E os nervos vão formar, então, o nosso sistema nervoso periférico, porque eles vão partir, né, do sistema nervoso central, mas eles vão formar os nervos, né, do braço, da perna, tudo bem? Então, eles vão formar o sistema nervoso periférico. Desse lado aqui, eu coloquei para vocês as células do tecido nervoso. Então, a gente tem que lembrar que os neurônios, eles vão compor só 10% desse tecido. E os outros 90%, a gente vai ter as células da glia, tá? Ou a neuróglia. A gente vai falar um pouquinho depois sobre esses gliócitos, tá? Sobre essas células da glia aí. Então, aqui eu coloquei para vocês um neurônio, tá? O neurônio, então, ele é formado por um corpo celular, tá? Essa parte maior vai ser o corpo celular, onde fica o núcleo da minha célula. Esses prolongamentos, né, citoplasmáticos aqui, ó, são os dendritos, tá? Os dendritos, eles vão sempre receber os estímulos, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, ó. Ele recebe os estímulos, tá? A gente vai ter um outro prolongamento aqui, bem mais comprido, que a gente vai chamar de axônio, tá? Então, é por esse axônio que vai correr o impulso nervoso, ou impulso elétrico, tá? E lá no final, a gente vai ter as terminações desse axônio, tá? E essas terminações é que vão passar, então elas vão enviar a informação para o próximo neurônio, tudo bem? E aqui em roxo eu coloquei como se fosse uma capinha aqui, né? Essa capinha protetora, a gente vai conhecer como bainha de mielina, tá? Em alguns lugares vocês podem encontrar como extrato mielínico, tá? Essa bainha de mielina, ou esse extrato mielínico, ele não é formado pelo neurônio, tá? Eu tenho outra célula que pertence às células da glia que vão fazer, né, que vão produzir essa bainha aqui em volta do meu axônio, tá? Essa bainha de mielina, ela tem uma composição lipídica, tá? Então, ela é de gordura. E o que ela vai fazer? Como se fosse um fio elétrico isso aqui. Como eu tenho meu impulso nervoso correndo através do meu neurônio, eu vou encapar esse fio, tá? Para esse impulso correr mais rápido, tudo bem? Então, essa bainha de mielina, como ela vai encapar, ela vai fazer um papel de isolante elétrico. Então, ela vai isolar, né, aqui o axônio para que o meu impulso nervoso consiga correr de forma mais rápida e de uma forma mais otimizada, tudo bem? Então, aqui a gente tem o dendrito que vai receber, o corpo celular, o axônio que vai correr o impulso e, no último, as terminações nervosas, né, as terminações do axônio, que vão se comunicar com o próximo neurônio, que vai passar essa informação que ele recebeu para o próximo neurônio, tá? Aqui embaixo eu coloquei para vocês, então, alguns tipos de neurônio quanto à função dele, tá? Então, aqui eu tenho o órgão do sentido, por exemplo, a gente pode pensar na pele. Eu tenho um neurônio que a gente vai chamar de sensitivo, então ele vai receber a informação do ambiente e ele vai mandar lá para a medula espinhal, tudo bem? Então, aqui a minha mão, eu tenho um neurônio sensitivo, eu vou mandar lá para a minha medula. Se for necessário, esse estímulo vai ser processado lá no meu encéfalo e eu vou ter uma resposta novamente, tudo bem? Só que tem alguns estímulos que eles precisam que essa resposta seja muito rápida, tá?
Então, esse neurônio que é associativo, que está lá na minha medula, ela não vai mandar para o encéfalo processar, para voltar para a medula e voltar para o meu braço. Ela mesma processa e já manda um impulso pelo neurônio motor, lá no meu músculo, que é onde eu vou efetuar o movimento. Vamos entender melhor isso. Então, pensa comigo, o órgão do sentido é a minha pele, lá na minha mão. Eu fui e botei a mão na panela. Eu não sabia que a panela estava quente. Então, eu botei a mão na panela. Eu vou enviar um impulso nervoso, né? Um estímulo aqui para o meu neurônio associativo, falando, tá muito quente. Eu vou processar essa informação na minha medula e eu vou mandar o meu sinal de volta lá para o meu músculo falando, tira a mão daí agora. Você pensa em tudo isso? Não. Você bota a mão lá, você viu que tá quente, na hora você vai arrancar a mão. Tudo bem? Então, esses reflexos, esses atos reflexos que acontecem é uma forma de proteção. Então, eu não preciso que esse impulso nervoso chegue lá, esse estímulo, né? Chegue lá no meu encéfalo, seja processado para eu mandar uma resposta, tudo bem? Alguns estímulos podem ser processados pela medula a fim de você não se machucar, a fim de proteger a sua integridade física, tudo bem? Então, a gente tem neurônios sensitivos que vão sentir, tá? Cheiro, calor, frio, pressão, tá? Tudo isso são neurônios sensitivos. Aí eu tenho lá na minha medula espinhal neurônios associativos, né, que vão interpretar essas informações para enviar uma resposta, e eu tenho o meu neurônio motor, que vai agir sobre o meu músculo, tudo bem? Então ele vai levar essa resposta de volta ao ambiente, beleza? Eu vou trocar a lousa para a gente falar um pouquinho sobre as células da glia. Eu já volto. Lousa pronta, vamos falar sobre os tipos de célula da glia, tá? Então aqui eu coloquei o neurônio, né, de forma central para a gente entender, porque as células da glia, né, elas vão compor o nosso tecido e vão ter algumas funções que podem auxiliar o neurônio, tá? Então aqui em preto eu desenhei o neurônio. Número 1, então eu numerei 1, 2, 3, 4 e 5, para ficar mais fácil para a gente falar das funções, tá? Então aqui no número 1 eu tenho o astrócito. Astrócito, o nome dele vem, né, de estrela, astro, estrela. Por mais que todos eles tenham essa forma estrelada, ele foi o primeiro, então por isso o astrócito, tá? Por isso o nome dele. O astrócito, ele vai estar sempre ligado a um capilar sanguíneo, tá? Então ele vai fazer uma ponte nutritiva entre o capilar e o neurônio. Então é o astrócito que vai tirar os nutrientes da corrente sanguínea e vai nutrir os neurônios, tá? Por mais que no cérebro a gente tenha bastante irrigação sanguínea, esses capilares eles não conseguem chegar a todos os neurônios, tudo bem? Então esses astrócitos fazem essa ponte para manter assim todos os neurônios nutridos, ok? Então aqui, número 2, eu coloquei os oligodendrócitos, tá? A gente tem que lembrar que tem uma outra célula, que eu coloquei número 3 aqui, que é a célula de Schwann, que ela tem a mesma função, só que elas vão trabalhar em partes diferentes do sistema nervoso, ok? O que vai acontecer? Tanto os oligodendrócitos quanto as células de Schwann, elas vão se enrolar, tá? Então elas vão emitir aqui prolongamentos citoplasmáticos e elas vão se enrolar no axônio para formar a bainha de mielina, tá? Eu não coloquei o nome para vocês, mas eu posso pôr aqui, ó. Vai formar a bainha de, ok? Então lembrando que ela tem características lipídicas, então elas vão funcionar como um isolante aqui para que o impulso nervoso consiga correr de forma mais rápida o meu neurônio. Então aqui eu coloquei ela enroladinha para vocês verem como é que acontece essa formação da bainha de mielina, tá? Depois a gente vai ter a micróglia, tá? Essas células da glia aqui, que são as micróglias, elas ficam soltas, tá? Isso aqui são macrófagos, então a gente já falou sobre macrófagos. Os macrófagos, eles fazem, de certa forma, uma limpeza, a defesa do nosso organismo, tá? E a micróglia, então, vai ser
esses macrófagos modificados agindo lá no sistema nervoso central para fazer uma limpeza. Às vezes eu perdi um pedacinho aqui do meu dendrito, ou uma célulinha que perdeu um pedacinho de citoplasma. Quem vai fazer essa limpeza, então, vai ser essas células aqui que são a micróglia, tudo bem? E por último eu coloquei as células ependimárias, tá? Elas têm um formato um pouco diferenciado, porque elas vão formar um revestimento, tá? Revestimento de cavidades que existem lá no nosso cérebro, tá? O espaço ali entre o bulbo, a ponte, esses espaços que tem ali, o interior, né? Da coluna vertebral ali na medula espinhal, são essas células também que estão ali presentes, tá? E como eu tenho o meu líquido, né, o líquido encefalorraquidiano que fica lá para ajudar, né, contra choques mecânicos e tudo mais, algumas dessas células podem ter aqui cílios para ajudar na movimentação desse líquor, então, lá na minha medula, tá? Então, desse lado aqui eu coloquei para vocês. São os astrócitos, então eles têm função de nutrição, sustentação e regeneração, tá? Então eles ajudam na regeneração desses tecidos. 2 e 3, que são os oligodendrócitos e as células de Schwann, elas vão formar a bainha de mielina. Qual a diferença? Número 2, os oligodendrócitos, eles vão agir lá no sistema nervoso central, então no encéfalo e na medula, tudo bem? E o número 3, que são as células de Schwann, elas vão agir no sistema nervoso periférico. Então, em volta dos nervos que vão ser emitidos para os braços e para as pernas. Tudo bem? Então, é lá no sistema nervoso periférico. A micróglia, que é o número 4, então são os macrófagos modificados que vão agir na limpeza, tá? Vou colocar aqui para vocês. Limpeza, tá? Desse tecido. E as células ependimárias ou ependimócitos, eles vão agir no revestimento, então, do sistema nervoso central e podem ter cílios para movimentar o líquor. Beleza? Vamos falar agora sobre impulso nervoso, que é a última parte da nossa aula, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês que impulso nervoso é a propagação do potencial de ação, tá? O que é esse potencial de ação? É um impulso elétrico que vai percorrer toda a extensão do neurônio, tudo bem? Vai vir desde os dendritos, né, ou corpo celular, vai passar pelo axônio e vai acabar aqui nas terminações do axônio, tudo bem? Eu coloquei negativo, positivo e negativo aqui, porque acontece um evento chamado despolarização de membrana, que é o que vai fazer com que o impulso nervoso consiga correr pelo meu neurônio, tudo bem? Então, a minha membrana, em um primeiro momento, ela tá mais negativa, ela fica positiva. Quando ela fica positiva, é que o meu impulso nervoso ele vai correr. E depois ela volta a ficar negativa de novo. Isso tem a ver com a bomba de sódio e potássio, tá? Não é tão importante a gente entender toda essa bioquímica agora. É só importante entender o que é o impulso elétrico, né? O impulso nervoso e como ele percorre o neurônio, ok? Então, a gente vai usar esse negativo, positivo, negativo nesse gráfico aqui embaixo daqui a pouquinho. Então, aqui eu desenhei para vocês o neurônio, tá? Então, o meu impulso elétrico, é importante lembrar que ele sempre vai ser unidirecional. Então, ele vai vir aqui dos meus dendritos, tá? E vai correr em direção ao axônio, tá? Então, ele vai de dendrito a axônio. Então, essa vai ser sempre a direção do nosso impulso nervoso, do nosso impulso elétrico. Tudo bem? O estímulo pode começar no corpo celular e percorrer, ou eu posso receber um estímulo de um outro neurônio ou de uma outra célula, estimular esses dendritos e esse impulso correr. Essa bainha de mielina que está aqui, que a gente falou dela bastante, né, no começo da aula, ela é responsável por fazer com que esse impulso nervoso ele corra corretamente, ele percorra toda a extensão e faz com que isso seja mais rápido, tá? Então a gente só consegue notar que tem impulso elétrico quando eu observar essas regiões aqui, ó, tá?
Essas regiões são conhecidas como nó de Ranvier. E esses nós de Ranvier é onde eu consigo observar que está acontecendo ali o meu impulso nervoso. Então a gente fala, né, que o impulso nervoso ele corre aos saltos, tá? Porque a gente vai conseguir perceber ele só nessas regiões onde eu não tenho a bainha de mielina. Isso faz com que esse impulso seja mais rápido, tudo bem? Porque ele não precisa percorrer a extensão toda. Ele vai dando pulinhos e isso torna o impulso mais rápido, tá? Outro ponto importante que a gente tem que entender, que eu coloquei aqui, é o limiar de excitação. O que é esse limiar de excitação? É a intensidade mínima que eu preciso para desencadear o impulso, para fazer com que esse impulso corra o meu neurônio, tá? Esse limiar de excitação ele vai estar muito ligado com essa resposta tudo ou nada. E agora que a gente vai entender esse gráfico aqui, tá? Quando o meu neurônio está lá paradinho, eu não tenho nenhum estímulo, a gente fala que ele está em repouso. Então a membrana dele está negativa. Ele está lá paradinho. Esse tracejado vermelho que eu coloquei aqui para vocês é o limiar de excitação. Tudo ou nada. Se o meu estímulo for pouco, for abaixo do limiar de excitação, eu não gero um impulso nervoso. Então ele é nada. Se ele for igual ao limiar de excitação ou superior ao limiar de excitação, ele vai gerar um impulso de mesma intensidade. Então é o tudo, tá? Então quando eu fizer um estímulo que seja igual ou superior ao limiar de excitação, eu desencadeio o impulso nervoso. E quando eu faço esse estímulo, o que acontece? A minha membrana se torna positiva, eu desencadeio o meu impulso nervoso, ele começa a descer novamente até se tornar negativo novamente, para receber outro estímulo, tá? Para chegar nesse limiar aqui novamente, beleza? Então aqui agora vocês conseguem entender. Eu tenho a membrana negativa quando o meu neurônio está em repouso. Se o meu estímulo for menor que o meu limiar de excitação, não desencadeio impulso nervoso. Se o meu estímulo for igual ao limiar ou superior, eu desencadeio o meu impulso nervoso. Isso vai acontecer por uma despolarização, então a minha membrana ela vai ficar positiva e quando o impulso passar, ela vai se tornar negativa novamente para receber outro impulso. Beleza? Então é assim que acontece a comunicação entre os neurônios, tudo bem? É sempre um estímulo que provoca um impulso nervoso e esse impulso nervoso vai estimular o próximo neurônio, beleza? Então, com isso a gente consegue encerrar nossa aula. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!